Boa noite, igreja, de novo. Boa noite. Legal, todo mundo com tempo aí, né? Quem gosta de história de amor? Não, eu vi alguns homens evocando, eu também. Quem chora no final? Quando o mocinho volta pro encontro da moça. Legal. Igreja, é o seguinte. A história que eu vou contar hoje, ela fala de Abraão, ela fala de Isaac, ela fala de Rebeca e também fala de um cara que muitas vezes passa desapercebido, chamado, alguns acreditam que seja Eliezer. Então eu vou me agarrar nessa teoria também e vou chamar de Eliezer, de Damasco. Fala sobre um pai que faz de tudo, deixa tudo arranjado, pronto, para que seu filho tenha um casamento lindo. Então eu vou começar em Gênesis 24, só para dar uma salgadinha para vocês. 24, 60. Perdão, 63. Diz assim: certa tarde saiu do campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? Como vocês viram agora há pouco, o Fábio e a Dani, eles oraram por mim, pela Milena. E quando nós recebemos o convite para pregar hoje, Deus já vinha falando algumas coisas muito loucas acerca de casamento, em especial acerca de servir nos bastidores. E a comparação que eu trago para vocês, que eu acho que vai ilustrar bem nessa passagem, é que um certo dia nós estávamos ensaiando na casa de um colega nosso, e o Fábio foi nos buscar. Talvez você se lembre desse dia. O Fábio foi no ensaio da casa do Juninho. E quando a gente voltou, ele me deu carona, não tinha carro na época, né? Voltei de carona com o Fábio, conversando, aí ele tocou no nome Milena. Ele nem sabia que eu já vinha orando por ela. Ele foi falando dela, foi falando as qualidades, as virtudes, os compromissos que ela tinha assumido. Só dando informação. E eu, muito esperto, fala mais. Fala que é de Deus. Ele dando toda a resenha, e aquilo foi ótimo, foi legal. Aí, algumas semanas mais pra frente, nós tivemos então uma conversa de pai para filho, de pastor para membro, né? Foi então que eu pedi a bênção dele para orar pela Milena. E aí, como um bom pai, como um bom pastor, mais conselhos. Né? Dentro desses conselhos, mais informações sobre a Milena, sobre as responsabilidades que ela tinha e que eu teria que assumir com ela também. E aquilo foi enchendo meu coração de alegria, porque tudo aquilo que eu esperava encontrar uma mulher, tudo aquilo que eu buscava, eu havia encontrado, e ele não sabia que ele estava sendo um porta-voz dessas informações todas. Na bondade dele de querer me alertar, de confirmar, ter certeza se aquilo era o que Deus tinha para nós, ele foi confirmando muito daquilo que eu buscava nela. E enquanto eu pude então orar, conversar com ela, tirar a prova dos 9, né, foi mais fácil. Mesmo ela me dando um toco, gente, mulher de Deus é assim. Ela não tem pressa para casar, ela ora. Eu falei, não tem problema isso, cara. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Rebeca. Na palavra, dentro de Gênesis 24, nós vemos que ela saiu para buscar água. Está melhor?
Estão me ouvindo bem agora? Até eu estou me ouvindo. Nós vimos que Rebeca saiu para buscar água e ela teve um encontro, então, nesse primeiro momento, com Eliezer. Minha voz é um pouco aguda. E desse encontro surgiu então o que nós temos hoje, o cumprimento da promessa de Deus. E como aconteceu isso? Abraão, dentro da sua obediência a Deus, e também sendo um exemplo de Deus, preparou todas as coisas, foi fiel, né, fez o que tinha que ser feito durante a jornada da vida dele, conquistou terras, conquistou posses, fez herança, né? E quando chegou numa determinada idade da vida de Isaac, para ser mais exato, aos 40 anos, ele decidiu que estava na hora de Isaac casar. E como ele era um cara temente a Deus, o que ele pediu para fazer? Ele chamou seu servo e pediu para que ele voltasse à casa de seus pais, seus antepassados, na Mesopotâmia, para buscar uma mulher da sua mesma linhagem, da sua mesma cultura. E qual que é a importância disso? Ele não queria desonrar um princípio de Deus nessa passagem. Ele não queria que Isaac corresse o risco de ter seus valores trocados. Ele não queria que Isaac corresse o risco de não adorar mais a Deus, de não ter mais uma vida em comunhão com Deus. E por algum motivo ou outro, a gente sabe que mulher, quando se aproxima de nós, na verdade a gente sabe que mulher, num casamento, existe 50% do homem e 50% da mulher. E a gente tem essa troca de valores, porque é necessário. Se nós não trocarmos valores, não trocarmos princípios, nós não crescemos como um casal, nós não crescemos juntos, pois o reino que é dividido, ele não soma, então é preciso que os dois andem juntos. Então, provavelmente, Abraão já, com visão de Deus, falou, se Isaac casar com uma mulher que não seja da mesma cultura que eu tenho, não vai ser legal, ele vai desandar, vai pisar na jaca, vai desagradar aquele a quem eu vivi até agora adorando. Então, pediu para Eliezer ir até a sua terra natal, buscar uma filha para Isaac, e ele foi muito específico. Tem que ser de lá. E aí o empregado dele, Eliezer, falou, e se ela não quiser vir, meu senhor? Se porventura, mesmo depois de eu contar toda a história do que Deus fez contigo, ela decidir não me seguir, decidir não vir para cá, devo eu levar teu filho até lá? E aí Abraão mais uma vez fala, não, por favor, não faça isso, para também não descumprir um outro princípio de Deus. Qual é esse princípio? Deus falou para Abraão, sai do meio da sua casa, do meio da sua parentela, vá para onde eu te mandar, e a sua herança, a sua linhagem, vão ser maiores do que os grãos de areia, vão ser maiores que as estrelas do céu. E se Isaac voltasse para a sua terra, estaria tendo uma inversão de princípios, eles não estariam cumprindo a promessa de Deus na vida de Abraão. Lembrando que Isaac foi o primeiro filho de Abraão, foi o filho da promessa. O primeiro filho da promessa de Abraão. Teve Ismael antes, mas não foi o filho legítimo. Isaac sim era o filho que Deus havia prometido para Abraão. Feito isso, aí Ebenezer vai, a sua trajetória. Aí ele foi muito temente a Deus. Ele chegou e orou para Deus. Deus, a mulher que eu encontrar, pedir para que ela dê água de beber a mim e também aos camelos, que essa seja a mulher que o Senhor se agrade, e essa seja a mulher que o Senhor está escolhendo para Isaac. E aí um outro princípio que eu acho muito importante para nós como igreja. Ebenezer, ele, como mensageiro de Abraão, como servo de Abraão, como aquele que tinha uma missão para cumprir, como aquele que em nenhum momento desviou algum ouro, desviou algum vestido, porque ele saiu com 10 camelos carregados de tudo que seu Senhor tinha do melhor. E não pensem que eram
coisa de 99. A palavra fala que eram joias, que eram vestidos, eram peças de ouro, peças preciosas. Então imagine, se ele fosse um cara com um coração corruptível, um coração que não temesse o Senhor dele, principalmente a Deus, ele teria, vou tirar uns 10%, vou tirar um colar aqui para dar para uma paquera que eu for encontrar no caminho. E ele não fez isso. Ele se manteve no caminho, se manteve na jornada. E aí ele fez essa oração, e um pouco antes dele terminar, quem que ele vê? Também, um outro princípio muito legal, que fica observando. Ele orou a Deus e fitou as pessoas. Esse encontro de Ebenezer com Rebeca, ele acontece, no meu ponto de vista, isso é um achismo meu, mais ou menos no mesmo ponto de encontro em que nós estamos nos direcionando para a igreja. Na palavra fala que as moças saíam para buscar água ao cair da noite. E qual é o horário que a gente se arruma para vir à igreja? Ao cair da noite. Claro, nós estamos no horário de verão, então não é um pouco claro. Mas normalmente é ao cair da noite. A gente coloca a melhor roupa. Não sei se naquela época ela colocava a melhor roupa para buscar água. Mas com certeza ela enchia o coração dela de alegria. Porque imagina, você buscar cântaros de água pesada, você não vai desmotivar, é que na primeira levantada o negócio cai. Então você tem que ir com disposição, tem que ir na vibe certa. E a mesma coisa somos nós para a igreja. Quando a palavra de Deus fala, me alegrei quando me convidaram para vir na casa do Senhor, isso é algo que tem que fazer sentido em nossas vidas, tem que encher nosso coração de alegria. Tá? Então ela veio buscar água, o servo só ali olhando, será que é, Senhor? Então, vamos lá. E a palavra fala que quando ela estava terminando de puxar o cântaro e voltando para o seu caminho, ele corre até ela e fala, ei, me dá água de beber? Ela fala, claro, toma. Ele bebeu. E um pouco antes de terminar, ela falou, vou dar também aos seus animais. E ela foi e levou os 10 camelos. E a palavra de Deus fala que não eram só os camelos, não era só eles, também tinha os ladrões com ele. Então ela abasteceu, ou deu de beber, para todo mundo, para a comitiva toda. O que acontece conosco? Quando nós passamos por aquela porta, uma revelação muito bacana é que o Espírito Santo também nos enche de água viva. E se nós não tivermos com o coração aberto, com o coração sedento dessa presença de Deus, a gente vai sair com o coração vazio. Mas se nós estivermos sedentos, estivermos cheios da presença de Deus, esse coração vai sair carregado, vai sair cheio, vai ser transbordante. Amém. Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite. Quer nos encher da presença dele. Quer nos encher daquilo que ele tem de melhor. Voltando. Ezequiel trouxe o quê? 10 camelos, carregado de ouro, carregado de joias, de vestido, de coisas boas. Então, quando ela terminou de fazer todas essas coisas, de servir, ele pegou e deu um pingente para ela colocar no rosto e também deu colares. Que perguntou, na sua casa tem lugar para pastar? E também perguntou de quem, para passar a noite, também perguntou de quem ela era filha. Então ela falou de quem ela era filha, falou que sim, que tinha lugar para eles passarem a noite, que tinha pasto para dar para os camelos. Perfeito. Qual a mensagem que eu quero trazer com isso? Nós, como igreja, temos que ter o coração apto para servir também. Ela, quando deu de beber para ele, para a comitiva e para os animais, ela não olhou se ele tinha alguma coisa de valor. Primeiro, quando ele foi, os camelos estavam lá atrás, ele foi sozinho, não trouxe nada com ele, só o corpo. Ela não tinha como saber se ele carregava algum ouro, alguma coisa. Mesmo assim, ela serviu ele de coração aberto, de coração bondoso. E ela recebeu uma retribuição em troca. Mesma coisa acontece conosco. Quando nós ultrapassamos aquela porta, nós recebemos alguma coisa boa em troca. Após esse convite feito para passar a noite na casa deles, ela saiu correndo, foi até a casa dos pais e contou para o irmão e para a mãe, olha, eu conheci um homem que veio da terra do nosso tio, né, e ele trouxe vários animais com várias coisas importantes, com várias coisas valiosas. O irmão dela, quem era Labão, já cresceu o olho,
mais para frente, numa história bíblica, talvez, ou num outro momento, a gente vai escutar um pouco mais sobre Labão, mas era um cara oportunista, que eu gostaria que vocês tomassem cuidado com essas pessoas oportunistas, que vocês tomassem cuidado porque pode ser de uma forma sutil, que alguém quer te roubar naquele tempo que você ficou com Deus, pode ser de uma forma mais agressiva, falando, pô, fica mais um pouco. Nós vamos ver algumas linhas mais pra frente, que isso também vai acontecer com ela. E ele sai da bomba, vai então de encontro a Ebenezer e fala, pô, você que veio buscar minha irmã e tal, pode vir, não fique parado aí na porta, venha conosco, venha passar noite na nossa casa. Então a Ebenezer vai, conta a história para eles novamente, que ele era servo de Abraão, né, que o Senhor tinha feito Abraão prosperar ao longo dos anos, tinha dado terras, ouros, joias, animais, servos e servas, e que ele era muito rico, e que tudo aquilo agora já não era mais dele, era de Isaac, e que o Senhor dele tinha feito ele fazer um juramento, para que ele fosse até o poço, para que ele fosse até a casa da parentela dele, buscar uma noiva. Então ele chegou até o poço, fez uma oração e viu Rebeca, e então perguntou para Rebeca, e Rebeca confirmou, foi o primeiro indício de que aquilo era de Deus. E a família dele falou, ó, ela está aqui na sua frente, pergunta se ela quer ir. Então ele faz a pergunta para ela, você quer vir se casar com Isaac? Você quer vir para a terra de Abraão? Para a terra prometida que Deus tem para ele? E Rebeca não hesitou, disse, eu quero. Então eles passaram a noite. Quando levantou, o servo já com tempo contado, disse, é hora de partir. Preciso que busquem a noiva. E aí, a mãe dela e o irmão, mais uma vez, tentam roubar o tempo de Rebeca, nesse encontro com Abraão, com Isaac. Eles tentam atrasar a promessa que Deus tinha para a vida de Rebeca, ao se casar com Isaac. E eles pedem para que ele deixe ela ficar mais alguns dias, se não 10 dias pelo menos. E aí ele fala, não, preciso que seja agora. E esse é um recado muito importante para nós. Se nós temos, ao longo da semana, momentos que falam para nossos corações que Deus nos quer perto dele, que Deus está nos chamando, se a gente sente aquela chaminha crescendo, ganhando força em nossos corações, nós não podemos olhar para o lado. Não é justo conosco ficar segurando aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então pode ser que, quando eu falo, eu vou para a igreja no domingo, isso sendo uma segunda-feira, compromissos comecem a aparecer, como por exemplo, um navio atracar no domingo e eu tenho que visitar. Eu trabalho com liberação de navios grandeleiros, né? E aos finais de semana nós também temos operações de descarga, porque o porto não para. E uma das condições de eu voltar a trabalhar no escritório que eu estou hoje é de que domingo seria um dia impossível de visitar esses navios. Mas, se acontecer, eu tenho que obedecer o meu patrão, né? Apesar dessa ser uma condição pré-concordada entre os dois lados, se ele falar tem que ir, eu tenho que obedecer. Então, se eu falo para Deus no meu coração que domingo é o dia que eu quero ir para a igreja e acontece de um navio atracar, eu vou começar a ficar nervoso, eu vou começar a ficar angustiado. Não, eu preciso ir, eu tenho que tocar, eu tenho que abraçar, eu tenho que ver as pessoas, tenho que mexer na presença de Deus, e aí começa a construir o meu coração. E eu começo a ficar irritado, os caras, gente, é uma loucura. Aconteceu isso alguns domingos atrás. Eu falei, não adianta, Deus vai prover um cara para ir no meu lugar. Isso aqui, pode falar bolinha, Cleito. Como todo mundo sabe que eu sou crente, então eu posso usar alguns jargões. Mas se eu não fosse, vocês não soubessem, não indicaria falar isso, tá? E aí aconteceu que
o navio mudou para segunda-feira e outro rapaz foi. Eu não precisei ir para o navio e vir para a igreja. Mas é uma situação atípica. Quantas vezes já aconteceu de eu precisar ir para a igreja, de que eu precisasse ir para a igreja, e aí apareceu um aniversário de um amigo muito querido. Quantas vezes já tive que faltar em compromissos, né, André? Por conta de querer adorar a Deus. Graças a Deus, as pessoas entenderam, mas nem todo mundo entende, porque eu tomei um posicionamento. Hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Mas eu tenho muitos conhecidos que ao longo do caminho fizeram outro tipo de escolha. Infelizmente eu não posso contar com eles do meu lado, porque eles optaram em dar ouvido para aqueles 10 dias a mais, longe daquele que está me chamando para encontrar. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? Então, o irmão Labão e a mãe de Rebeca, claro, já que é assim, pergunta para ela se ela quer ir contigo, né? E aí, Eliezer vai de novo e pergunta para ela: você quer vir comigo? Ela responde: sim. Agora? Yes, é uma resposta decidida, de quem sabe o que quer, de quem não fica titubeando. Muito legal. Eu me lembro quando eu perguntei para a Milena depois a gente ter orado e tal, no dia que ela marcou de me dar a resposta. E aí, você tem para me dizer? Ela começou a chorar. Para o homem isso é a pior coisa que tem, gente. O que a gente pensa que é um show? Não, né? Tipo, então sem jeito de falar para você que mais uma vez não. Meu Deus, isso é um sino, não? Né? Sim. Fala de novo, sim. Ela vai chorar. Então ela falou sim, eu falei: nossa, uau, que legal, então vamos casar. Agora a gente está pedindo amor, vou te pedir noivado. Então a gente começou uma história. Como vocês ouviram, hoje nós fizemos um ano. Primeiro ano, eu acho que os 3 primeiros anos, na verdade. Eles não são fáceis. Eu avisei. Mas eles são muito gostosos. Eu não tenho palavras para descrever todas as histórias, desde as legais, as chatinhas que nós já escrevemos, mas nós estamos escrevendo. O diferente dos filmes de amor, dos romances, dos livros de romance, é que quando o noivo encontra a noiva, e acaba, final feliz, pum. Na nossa vida real, na nossa vida com Deus, não. Quando nós encontramos o noivo, não acaba, começa uma nova vida, é uma nova história. E é isso que eu quero que vocês recebam, né? Que vocês pratiquem essa nova história. Pode ter dias que vocês vão acordar: pô, o Cleito tá com bafo. Todos os dias não, né? O Cleito roncou hoje à noite, né? Não é legal, mas faz parte, estava no kit. Né? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos esse encontro, somos convencidos pelo Espírito Santo a sair do ponto que estamos a Jesus. Nós podemos ter alguns altos e baixos. Podem vir dias que eu não quero ir para a igreja hoje. E eu afirmo para vocês, nesse dia que o coração de vocês falar: eu não quero ir para a igreja hoje, vá. Porque Deus vai falar no seu coração. O Espírito Santo vai liberar algo para você nessa noite. Não fique em casa. Não fique. Então, Rebeca aceitou o convite e ela partiu com o servo. E nessa caminhada, a Bíblia não fala o que acontece, não fala como é a conversa deles ao longo do caminho.
Não fala quantas vezes ela perguntou para ele como era Isaac. Não fala todas as vezes que ele parou para dar água para os seus camelos. Não fala também as dúvidas que ela tinha sobre a terra prometida que Abraão recebeu. Não fala como era o costume de Abraão. Não fala se ele era igual ao pai dela, se Isaac era um cara educado, se Isaac era um cara bonito, robusto, bem afeiçoado, porque Rebeca, a palavra fala que quando ela vê Isaac, ela coloca o véu. E o véu naquela época, gente, simboliza a virgindade. O véu naquela época era algo muito importante. Se você passasse por uma moça e ela não tivesse véu, das duas uma, ou ela era casada ou ela não era coisa boa. E esse era o receio que Abraão tinha de Isaac se casar com uma moça que não fosse na mesma cultura deles, né? Dele se perder. Então ela coloca o véu para simbolizar a pureza dela de coração, a pureza dela física, e aí vai um outro aviso, um outro cuidado de Deus para as meninas, né? Não se preocupem se o seu varão não veio ainda, não se preocupem se aquele que vocês esperam não chegou ainda. Deus está trabalhando, Deus está deixando ele rico, seja materialmente ou espiritualmente, mas Deus está fazendo ele prosperar. Amém. Ou os dois, bem lembrado. De preferência que sejam os dois, né? Com isso eu quero ressaltar o quê? Rebeca, ela se guardou, ela manteve a pureza dela de coração, ela manteve a postura dela de boa moça, de boa filha. Em nenhum momento a gente, quem já leu a história de Rebeca, e eu convido vocês a procurarem saber um pouco mais dela, vocês irão confirmar que do início ao fim ela foi uma moça que deu bom testemunho, foi uma moça de quem poderia se falar horas e horas muitíssimo bem. Ela não tinha pressa de encontrar Isaac, ela apenas o encontrou. Quando ela estava servindo o servo dele, a buscou. Quando ela estava mais despreparada, o noivo dela a encontrou. Porque imagina, não me lembro ao certo quantos dias demorou a viagem de volta, mas imagina andando no ombro de um camelo. Quem já andou de cavalo? É legal? Muito legal. Mas, Primeiros 5 minutos. mas essa seria a próxima pergunta. É confortável para andar, sei lá, uns 10 dias? Imagina de camelo, né? Então de repente ela está andando e aí vê lá um cara de longe, não dá para dizer se ele é boa pinta, se ele é mais ou menos, mas vem um cara de lá e a pergunta que ela faz é: quem é aquele homem? E aí beleza, aquele é o meu Senhor. Nessa noite o Espírito Santo fala para a noiva dele, a noiva de Jesus: aquele que vem saltando pelos montes, esse é o seu Senhor. Amém. Aquele que vem ao teu encontro, esse é o seu Senhor, esse é o seu amado. É aquele que pediu para que eu viesse nessa noite te chamar. Vocês entendem? Amém. Obrigado. O gostoso desse momento que a gente vai andando, vai conversando com aquele que conhece a pessoa com quem nós vamos nos relacionar, é que você tem uma transparência única. No meu caso, o Fábio não sabia das minhas intenções com a Miranda, mas ele foi totalmente transparente comigo. Eu não recomendo isso, né? Eu gostaria que todos fossem transparentes, mas naquele momento eu estava conhecendo ele e ele estava me conhecendo. Eu não tive um período muito longo antes desse dia para conversar ou para expor.
fugi algumas vezes, eu confesso. Mas eu fui sugando dele tudo aquilo que era importante saber dela. Porque não bastava só olhar as ações dela ao domingo, né, as poucas horas de conversa, e ainda mais depois de ter feito um convite frustrante, tomado um toque, né? Então eu precisava saber se de fato ela era a mulher a quem eu buscava em Deus. Fiz minhas orações a Deus, conversei muito com Jesus, pedi todos os detalhes possíveis, conversei muito com o Fábio contou muito da Dani também, foi fundamental. Ela não esperava que eu chegasse na igreja e fosse me casar com ela. Ela estava servindo. O mais lindo foi que ela estava servindo. Ela não estava de braços cruzados na cadeira. Ela não estava só ouvindo, ela estava também dando. E era um dos requisitos da mulher que eu precisava que fosse de Deus. Que ela também me ajudasse, que ela vivesse na mesma loucura que eu vivo. E eu encontrei nela essa mulher. Hoje tem. Brincadeiras à parte, gente. O convite que eu gostaria de fazer nesse momento, pedindo para que diminuísse um pouco a luz,